Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim. Estamos na presença daquele que pode todas as coisas. E eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite a bênção do Todo-Poderoso. E Deus me mandou, inclusive, abençoar as pessoas, abençoar você. Você que talvez muitas vezes não consegue dormir direito à noite, talvez porque você sofre de insônia, talvez porque você tem passado mal à noite, talvez alimentos lhe tenham feito mal, talvez você está com muitas preocupações e aí então você não consegue descansar de verdade. Eu declaro que a noite de hoje será maravilhosa. Será extraordinário. Você vai dormir como não tem dormido, talvez há dias, semanas, meses, talvez até anos. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nós estamos desde de manhã numa palavra muito especial e eu preciso dar seguimento a isso. Então, por favor, já compartilha com alguém esta live, ok? Já coloque aqui o seu pedido de oração, já declare aqui embaixo. Eu creio, o impossível vai acontecer. Sim, nós estamos em uma campanha muito especial. Nós estamos aqui durante 21 dias. Hoje é o 8º dia, estamos encerrando agora o 8º dia, orando, jejuando, declarando, sabe, que o impossível vai acontecer. Sim, é a nossa campanha das causas impossíveis. Estamos apresentando as causas impossíveis diante de Deus e Deus tem feito. Eu tenho, inclusive, um testemunho aqui de uma campanha que nós fizemos há um ano atrás, fiquei sabendo pela minha querida ovelha, querida, abençoada obreira Kátia Nascimento. Eu já vou contar para você, amém? Glória a Deus. Então, já deixa aí o seu like também, você que não é inscrito no canal, já faça agora a sua inscrição, é gratuito, você não paga absolutamente nada, basta você clicar aqui embaixo em inscrever-se, sininho e todas, amém? Glória a Deus. Estamos falando então sobre se você quer vencer, se você quer ser realmente, verdadeiramente um vencedor, uma vencedora, crie hábitos de um vencedor, de uma vencedora. Eu expliquei isso de uma forma um pouco mais ampla na live da manhã, então se você não assistiu essa introdução, ok? Assista, porque isso vai lhe abençoar muito. Mas agora fique comigo aqui em nome de Jesus, amém? Então falamos que não basta a pessoa desejar ser um vencedor, vencer na vida, sabe? Não adianta a pessoa desejar, nem que ela deseje muito, que as coisas mudem, que a vida seja diferente. É preciso, queridos, é necessário, é indispensável que se crie uma rotina diferente. E nesse caso, a rotina de um vencedor. E a nossa rotina, ela é formada pelo quê? Estou tentando fazer um breve resumo. A nossa rotina diária, ela é fundamentada no quê? Nos nossos hábitos. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar. Se você quer ser um vencedor, uma vencedora, se você quer vencer mesmo, crie hábitos de um vencedor. Amém? Glória a Deus. Mas deixa eu contar aqui o testemunho então da Kátia Nascimento. Ela diz assim: testemunho profeta. Há um ano atrás, o meu esposo entrou nessa campanha das causas impossíveis e ele decretou assim, não vou mais beber. Não vou mais beber nada. E ela diz, e hoje, um ano depois que ele se rendeu totalmente ao Senhor, nada mais de vícios na vida dele. Gratidão. Olha que tremendo, gente. Um ano que esse amado irmão
esse querido irmão não está mais no vício. Eu quero dizer para você, minha querida irmã, que tem orado, que tem jejuado, né, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua filha, talvez até por você mesma, para sair de um vício, para sair de uma vida, sabe, que desagrada a Deus. Continue crendo, continue orando, porque Deus está operando. Amém? Glória a Deus. Eu tenho testemunho aqui também do Saulo. O Saulo diz assim: a paz de Deus, querido profeta, quero aqui testemunhar que este domingo, mais um testemunho sobre ontem, que este domingo Deus literalmente me deu um coração novo. Fui extremamente maltratado pelos meus pais, principalmente pelo meu pai. Profeta, eu tenho família, mas eu nunca tinha conseguido sentir o que estou sentindo desde ontem. Louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por sua família e louvo a Deus principalmente pelo Senhor ter dito sim ao seu chamado. O Senhor é muito mais do que um profeta. Bom, gente, eu vou pular essa parte aqui, ele faz alguns elogios. Não estou desprezando o seu carinho por mim, o seu respeito, a sua consideração, a honra que você presta a mim, mas eu entrego isso tudo a Deus, tá, querido Saulo? Em nome de Jesus, eu fico muito feliz com tudo que você escreveu, só não vou ficar falando, parece que eu mesmo estou jogando confete sobre mim mesmo, e eu sei que, né, eu sei que foi você que escreveu e está me honrando aqui, mas eu levo tudo para o Senhor e recebo isso com muito carinho. E aí ele segue falando, depois ele diz assim: profeta, quero muito mesmo aprender mais ainda de Deus, porque o que eu aprendi, no caso ontem, né, nesse domingo, foi extraordinário. Estou me sentindo como sacerdote do lar, como nunca havia me sentido. Profeta, muito, mas muito obrigado, porque a palavra desse domingo transformou completamente o meu interior. Fui restituído de todas as sensações que, na verdade, eu nunca as tinha tido, de homem de verdade, de um pai de verdade, um marido de verdade, e agora quero aprender a ser um servo de Deus de verdade com o Senhor, amado profeta de Deus. Olha o testemunho do Saulo aqui, gente. Olha que testemunho mais forte, gente. Gente, louvado seja o nome do Senhor, amém? Olha aqui agora, aqui, esse testemunho aqui, ó, da Claudete, a Claudete, profeta amado do Deus Todo-Poderoso e amado por todos nós. Quero testemunhar, hoje pela manhã fui curada, eu tinha 7 caroços no seio, olha que lindo, 7 caroços no seio esquerdo e mais 5 caroços, gente, são 12 caroços ao todo, na outra mama. Para a honra e glória do Senhor Jesus, na hora que o Senhor estava orando, senti um calor muito forte, inclusive numa das mamas chegou a arder um pouco. Fui verificar, profeta de Deus, profeta do Deus Todo-Poderoso, eu não tenho mais nenhum caroço. Pedi para minha filha me ajudar examinando, e ela que sempre vinha pedia para ver: mãe, como estão os caroços? Seguidamente, talvez uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por semana, ela pedia para ver, eu mostrava: estão aqui, minha filha. Mas hoje, para a glória de Deus, todos de uma só vez desapareceram. Obrigada, profeta, por carregar esta unção que pode nos libertar daquilo que nos dava tanto medo. Eu estava com medo, profeta. Sim, estava com medo de ter câncer, porque já tivemos casos, inclusive de óbito, na família. Eu sei que agora estou livre, liberta, para a glória de Deus. Gente, e eu tenho mais um monte de testemunhos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso correr, e aqui então, terminar essa palavra e orar por todos vocês, amém? Então, se você quer ser um vencedor, uma vencedora, se você quer vencer na vida, crie hábitos de um vencedor. Falamos então, número 1, um vencedor tem o hábito, ou desenvolve o hábito, né, de buscar a Deus em primeiro lugar. E aí nós já falamos, eu não vou repetir tudo, porque senão nós não vamos conseguir vencer esta palavra até o final. Número 2, um vencedor tem o hábito, desenvolve o hábito, né, da disciplina. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 diz: todo atleta, olha só que texto que o Espírito Santo nos lembrou, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então aqui fala de dominar-se, ou seja, fala de disciplina. Porque a disciplina o que é? Ou o que ela realmente significa para nós? Significa de nós conseguirmos nos dominar para fazer aquilo que é certo. Gente, nós temos que aprender uma coisa. A própria Bíblia fala isso. A própria palavra de Deus nos fala. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino.
Ou seja, quando eu era uma criança, eu fazia coisas de criança. Nós temos que entender uma coisa, disciplina fala sobre nós não fazermos o que queremos, mas fazermos aquilo que precisamos fazer. Então, a criança faz aquilo que ela quer. Agora, o adulto, ele faz aquilo que ele precisa. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos, obviamente que já coloquei em primeiro lugar o quê? Buscar o reino de Deus, tá? Então, por favor, não me interprete mal dizendo que eu estou colocando o trabalho em primeiro lugar. Não, primeiro lugar é buscar a Deus. Amém? Não tem família que se garante, que se sustenta sem buscarmos a Deus. Não tem trabalho, não tem empresa, não tem empreendimento, não tem nada que digamos, resista nesse mundo tão perverso sem buscar a Deus em primeiro lugar. Não tem ministério, não tem igreja. Se Deus não estiver em primeiro lugar, gente, estamos, de alguma forma, nos encaminhando muito mal. Então, vamos lá. Nós não trabalhamos porque gostamos. Claro que eu amo fazer o que eu faço. E não só, obviamente, servir a Deus, que esse é o meu primeiro trabalho, mas as demais coisas que eu faço. Eu amo, mas eu não faço porque amo, eu faço porque preciso. Porque aí eu vou dizer, queridos, apesar de amar estar aqui todos os dias, 6:30 da manhã, 6:30 da noite, às vezes, por eu ser um ser humano como qualquer outro, às vezes eu estou muito cansado. Às vezes, gente, o nosso físico vai estar assim, ó, acabado. Mas eu não me dou o direito de escolher, hoje eu vou fazer a live ou não vou. Estou descansado o suficiente ou não estou? Então, é a mesma coisa na questão da academia. Ninguém tem que ir na academia porque gosta ou porque está afim. Nós temos que fazer, não digo academia, mas algum tipo de atividade física. Caminhar numa praça, sei lá, dar uma corridinha ali na avenida, que seja seguro, né? Lá. Sabe, nós temos que entender isso, queridos. Nós não podemos viver a vida comendo fast food, né? Comida, digamos que processadas. Nós temos que comer alimentos que nos sustentem. Claro que um fast food é mais saboroso, senão eles não estavam cheios, né? Senão as pessoas não teriam nem que precisar cuidar, se não fosse uma coisa saborosa. Mas então a gente não vai comer aquilo que quer, sempre, né? A gente come sempre o que precisa e de vez em quando a gente come aquilo que quer. Então, é isso, queridos. Nós temos que cuidar do tempo do Espírito Santo, que nem o testemunho que eu contei hoje de manhã. Uma senhora que ela diz que sofreu, acho que por mais de 20 anos, não quero errar agora, por mais de 20 anos com pressão alta, acho que foi hoje de manhã, né? Sofreu com pressão alta mesmo, gente. E ela, então, mesmo sendo cristã, mesmo orando, disse que todo mundo já tinha orado por ela, e eu até disse, né, hoje de manhã, repito, talvez eu mesmo poderia ter orado por ela e nada acontecido. Por quê? Porque tinha que ter também uma mudança de hábitos na vida dela. Ela disse que começou a dar uma voltinha ali, eu acho que não sei se foi no quarteirão, se foi na praça perto de casa, e ela daí começou a ver resultados, começou a cuidar um pouco da alimentação, quando viu já tinha perdido 20 e tantos quilos. Isso, e o marido, vendo esse processo dar certo, começou a se cuidar também. Ou seja, foi ouvindo as palavras aqui e botando isso tudo em prática. Então ela começou a criar o hábito de caminhar. Ela viu, opa, peraí, eu estou me sentindo melhor, né? Estou caminhando, estou me sentindo tão bem, eu não vou estragar agora com a comida ruim. E ela, de vez em quando, comia as bobajadas, assim, que a gente come, as bobaginhas, né? Que é gostoso, gente. E a gente também não vai virar um bando de, sabe, de um bando de ET. Não. A gente come de vez em quando uma coisinha, né, que não pode comer, assim. Mas a gente tem que priorizar a comida que nos alimenta. Então essa mulher emagreceu 20 e tantos quilos, o marido viu aquilo, começou até depois, mas aí ele, sei lá, tinha mais, talvez disposição, talvez uma predisposição já em questão de, como é que a gente fala? Uma questão assim, de corpo mesmo, como é que fala? Me fugiu o termo, gente. Quando a pessoa tem oh meu Deus, enfim, vai me voltar o termo, meu Deus, um termo tão usado, né? Oh Jesus, uma genética, voltou. Talvez a genética dele era mais propícia a isso, talvez ele já tinha, um histórico de fazer exercício, daí já estavam lá os músculos meio em repouso, meio atrofiadinhos, mas estavam lá. O cara perdeu 30 quilos, ou em torno, um pouquinho mais de 30 quilos. Gente, hoje ela vive uma nova vida. Então antes ela só orava e pedia, Deus me cura, me cura, me cura. Mas daí eu pergunto, por que Deus curaria se ela mesma depois entraria no mesmo buraco através de uma
péssima alimentação, como ela disse que ela tinha, e sem fazer nadinha de atividade física. Então, quando nós somos, digamos, nós temos que entender que nós somos adultos. Então, o adulto faz o que precisa, a criança faz o que ela quer. Ela quer responder os desejos dela. Nós fazemos o que precisamos. Isso fala de disciplina. Isso fala de todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançarmos a coroa incorruptível. Então não existe conquista consciente sem disciplina. Sabe, quando você quer conquistar algo, você tem que ter disciplina. Eu preciso passar nesse concurso, então você precisa estudar. Você precisa desenvolver uma disciplina, um hábito. Não, eu tenho que estudar, sei lá, 1 hora, 2 horas, não sei a sua necessidade, não sei qual, né, o nível que você já está de conhecimento para prestar essa prova desse concurso. Então, é isso, que temos que ter disciplina. Sabe, isso fala acerca não só de disciplina no mundo real, na vida, no mundo físico, mas no mundo espiritual também. Disciplinas espirituais, todo dia 6:30 da manhã, 6:30 da noite eu estou aqui, numa disciplina espiritual junto com você. Olha quantos testemunhos nós ouvimos, gente, eu já falei aqui, se eu fizesse uma live inteira só para contar testemunho, ia faltar tempo. De tantos testemunhos que a gente recebe, eu estou aqui agora comunicando com você que tem testemunho chegando. Tem testemunho chegando e eles vão chegar cada vez mais. Então, lembre-se, Daniel orava por disciplina, ele não orava apenas por orar ou quando vinha uma dificuldade maior. Não, Daniel, ele fazia isso 3 vezes por dia. Daniel parava tudo. E Daniel, ele governava 30 e tantas províncias, era como se fosse um presidente de uma nação. Como é que ele achava tempo para orar 3 vezes por dia, gente? E não era uma oraçãozinha, Senhor, muito obrigado por esse dia, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo, em nome de Jesus. Ele nem falava em nome de Jesus, né? Mas vamos contemporizar com a gente aqui agora. Em nome do Deus Todo-Poderoso, amém. Não era essa oração, gente. Ele chegava, ele orava, ele falava com Deus, ele parava para ouvir a Deus. Por isso que Daniel alcançou tudo que alcançou, amados. Por isso que Daniel foi colocado para ser morto, para morrer, e não morreu. Porque Deus andava com ele. Por quê? Porque ele tinha uma disciplina espiritual. Então nós não podemos orar porque estamos motivados. E não vamos orar porque estamos desmotivados. Eu não vou à igreja porque eu estou motivado. Eu vou à igreja porque eu vou adorar a Deus. E de tabela ainda vou receber horrores de maravilhas da parte dele. Hoje a gente fala, né? Vamos para a reunião, né, de fé. E não tem nada de errado. Mas nós não podemos esquecer que essa reunião na verdade é um culto. E o culto ele é prestado a Deus, eu presto culto a Deus. E aí, vamos lá, desculpa a expressão, mas de lambuja a gente ainda sai completamente abençoado. É gente curada, é gente tocada, é gente transformada, é gente liberta. É tremendo demais. Amor. Então Daniel não orava porque ele estava afim e deixava de orar. Não, ele tinha uma disciplina. Ele tinha uma rotina espiritual. Você está entendendo? Ele não orava quando ele estava motivado e deixava de orar quando ele estava desmotivado. Ele tinha muito mais motivos para estar desmotivado. Então é isso que nós temos que entender, quando estamos desmotivados, é aí que temos que orar muito mais ainda. A motivação pode fazer você começar, mas somente a disciplina vai fazer você continuar até vencer. Grave esta frase. Grave esta frase. A motivação, eu até, não sei se já postei, eu vou postar, mas enfim, nas minhas redes sociais, a motivação pode fazer você começar, mas é a disciplina que vai fazer você continuar até vencer, até alcançar, até conquistar. Amém? Número 3, vamos lá. Se você está sendo abençoado aí, já deixa o seu like, por favor. Já compartilha com alguém, porque eu sei que tem alguém aí perto de você que precisa assistir, no caso, ouvir esta palavra. Número 3, um vencedor tem o hábito, ou ele desenvolve o hábito, né, de ser excelente em tudo aquilo que ele faz. A Bíblia diz para nós sermos excelentes. A Bíblia diz para nós nos esmerarmos em fazer. Queridos, excelência não é perfeição. Excelência é decidir entregar o melhor que você pode naquele momento com aquilo que você tem em suas mãos. Talvez o que você olhe hoje em suas mãos não seja perfeito. Não seja o mais adequado, mas é tudo que você tem. Isso é ser excelente, é entregar o melhor que você pode no momento em que você está. Então entenda isso. Por isso que aquela mulher viúva, aquela viúva pobre, quando ela entregou 2, desculpa a expressão, mas 2 míseras moedinhas
no gasofilácio, estava todo mundo ofertando ao Senhor, e ela chegou e botou 2 pequenas moedinhas. Jesus declarou, essa mulher, essa viúva pobre, ela está dando muito mais do que qualquer um aqui dentro. Aí óbvio que ninguém entendeu mais nada, né? Não, mas peraí, a gente já viu que ela botou 2 moedinhas, plim, plim. É que não falava acerca de quantidade, mas de qualidade. Não era o valor nominal, mas era o quanto aquilo valia para ela. Ela tocou a Deus com o seu voto. Ela tocou o coração de Deus com o seu voto de fé. Aquilo era um voto de fé, queridos. Porque ela entregou tudo que ela tinha. Aquilo valia demais, valia tudo. Valia tudo para ela. E ela depositou aos pés do Deus Todo-Poderoso. Por isso ela foi mencionada por Deus, através de Jesus. Entenda isso. José, vamos voltar aqui, José foi excelente na casa de Potifar, mesmo sendo lá um escravo. Ele foi excelente na prisão, mesmo sendo um prisioneiro. Aí quando ele chegou no palácio, ele já estava preparado para administrar uma nação inteira. Por quê? Porque ele tinha um espírito de excelência. Gente, grave essa frase. Quem é excelente no lugar em que está ou onde está hoje, esse já está sendo preparado para ocupar um lugar que Deus vai colocá-lo. Então não espere Deus lhe colocar, porque talvez Ele não lhe coloque, inclusive. Não espere Deus lhe colocar em um lugar mais alto, numa posição mais elevada, sem antes buscar ser excelente onde você está, na posição que você ocupa. Independentemente do que nós estejamos falando, seja a nível espiritual, seja a nível empresarial, seja a nível de você como colaborador empregado numa empresa. Porque agora as pessoas só pode falar colaborador, empregado é pejorativo. Da onde que empregado é pejorativo? Quem está empregado é quem tem um emprego, isso é maravilhoso, gente. Eu já estive empregado numa empresa e nunca me senti desprezado ou desvalorizado. Que conversa mais horrível é essa, gente? Não, tem que chamar de colaborador, não pode chamar de empregado. Empregado, quem está empregado tem que estar feliz de estar empregado, não se sentir humilhado, gente. Por favor, nós cristãos, nós não vamos entrar nessa falácia, gente. Nós não vamos entrar nessa falácia, pelo amor de Deus. Estar empregado é uma bênção, queridos. Poder ser chamado de empregado é uma bênção, porque significa literalmente que você está empregado em algum lugar, você tem um emprego. Você tem um trabalho remunerado. Ah, mas o meu trabalho não é tão bem remunerado. Seja fiel neste lugar e Deus te colocará no outro. Busque ser excelente neste lugar e Deus te colocará, te posicionará em outros lugares maiores. Aleluia! Glória a Deus! Não espere uma grande oportunidade para fazer o seu melhor. Faça o seu melhor agora, porque muitas vezes a excelência, escute, no pequeno, abre portas para você chegar naquilo que é grande. Aleluia! Número 4, vamos lá. Um vencedor, uma vencedora, tem ou desenvolve o hábito de escolher e cultivar amizades que constroem. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, eu cito com frequência isso aqui. Quem anda com sábios será sábio. Veja, preste atenção na chave espiritual que tem aqui. Quem anda com sábios será sábio. A Bíblia não está dizendo que quem anda com sábios talvez um dia, talvez venha a ser sábio. Não, a Bíblia diz que vai ser. Quem anda com sábios será sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo? Escute isso. Escute isso. A Bíblia está dizendo que não é possível construir uma vida vencedora sem prestar atenção nas pessoas que caminham ao seu lado. E vou dizer mais, se você procurar um psicólogo, um psicanalista, todo esse povo estudioso disso, gente, eles vão confirmar o que eu vou dizer agora. Escute por favor. As suas amizades, elas influenciam muito mais do que você imagina. Os seus hábitos, os seus pensamentos, a sua forma de pensar.
Se você andar só com pessoas que ficam o tempo todo criticando tudo, criticando todos, você vai ser o próximo crítico da fila. Se você andar com pessoas que são invejosas, pessoas que não sabem lidar com o crescimento do outro, você será o próximo invejoso da fila. Se você andar, desculpa o que eu vou falar, se você andar com gente fofoqueira, você será o próximo fofoqueiro da fila. Ande com gente sábia e você será sábio. Ande com gente que realmente acrescente ou que acrescenta. Ande com gente que gosta de construir. Gente, o fofoqueiro ele só sabe, ele só gosta de destruir. Não, profeta. Sim, é o que ele ama fazer. Ele ama destruir a reputação das pessoas. Sabe, a pessoa está lá crescendo, às vezes, literalmente, sabe, se esforçando a quase se matar de tanto estudar, de tanto tentar. Aí quando ela conquista, mas também para ele é fácil por causa disso, para ela é fácil por causa daquilo. Fácil que nada. De repente a pessoa sabe quantas privações aquela pessoa passou, quantos finais de semana aquela pessoa deixou de estar num churrasco para poder ficar lá, talvez batalhando, estudando. Sabe, queridos, nós temos que entender. Nós temos que entender isso, queridos. Nós temos que entender, queridos, e escolher bem as pessoas que nós vamos andar. Eu não estou falando que agora, eu repito isso, já falei várias vezes. Eu não estou dizendo que você vai ser inimigo das pessoas. Sabe, ser inimigo. Não, ninguém está dizendo isso. Não vai ser inimigo, não é para brigar com ninguém. Você só vai se afastar um pouco. E você vai se aproximar mais dos amigos de Jesus. Aqueles que são amigos da palavra de Deus, aqueles que andam, ou pelo menos se esforçam para andar conforme a palavra de Deus diz. Pare de andar com gente que desvia você do propósito. Pare de andar. Profeta, mas eu nem estou pensando a nível de amizade, estou pensando a nível de relacionamento. Estou me relacionando com um homem que diz que eu não preciso ir na igreja todo domingo. Ele até usa versículos. Isso é bem o papelzinho do tentador. Lembra de Mateus, início do livro de Mateus? Que veio o tentador e se aproximou de Jesus. O tentador, Satanás, ele usou a própria palavra para tentar Jesus. Então pode ter gente na sua volta usando a própria palavra para afastar você do serviço da igreja. Não é para tanto. Meu primeiro ministério não é esse. Que papinho. Nós vamos chegar no dia, gente. Vai chegar o grande dia, e vai ter muita gente que vai se surpreender com o que vai ouvir. Vai se surpreender com o que vai ouvir. Por favor, não caia no conto de gente que quer lhe entregar um evangelho frouxo, um evangelho, docinho, açucarado, onde você não precisa ter compromisso com a igreja, você não precisa ter compromisso com o seu pastor tem que ter com você. Ai do meu pastor que não me responda. Eu não estou falando de mim, estou falando em nome de todos os pastores. Ai do meu pastor que não atenda o meu WhatsApp. Ai do meu pastor que não esteja no meu aniversário. Você esteve no dele. Você o presenteou, você orou por ele. Você tem orado pelo seu pastor ou só ele que tem que orar por você? Você tem jejuado pelo seu pastor ou só o seu pastor que tem que pagar o preço por você? Se você é assim, você é um egoísta, uma egoísta. Não seja assim, não seja assim. Honre os seus pastores, honre as suas lideranças. É o que a Bíblia diz. E sabe o que recebe aquele que honra? Quem honra, recebe honra. Você está me ouvindo? Diga amém. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Mesmo que essa palavra esteja te cutucando na tua ferida. Entenda que quando uma enfermeira, um enfermeiro vai cuidar de uma ferida, ele não fica só assoprando, não. Ele vai ali, às vezes tem que dar uma raspada. E vai doer, gente. E vai doer. E às vezes vai colocar remédio. Eu sei que aqueles que têm um pouquinho mais de idade que eu, assim como eu, né? Ou mais do que eu, vão lembrar de um medicamento, mertiolate. Hoje o mertiolate não arde mais, mas na nossa infância, gente... Parecia que você já tinha se machucado, foi lá e ralou o cotovelo caindo no chão, o joelho, já estava ardendo aquilo terrivelmente. Aí chegava a mãezinha, o paizinho, para curar, para ajudar e botava o mertiolate. Aí você está arrancando a perna. Aquilo ardia que nem fogo, ou mais do que fogo. Aquilo queimava. Tem vezes que Deus vai passar remédios em nós, assim, gente. Vai doer. Vai arder, mas é para curar.
Então essa palavra que eu estou, parece que batendo, é para curar, é para moldar. Amém? O diamante, para ser lapidado, ele tem que tirar pedaços. Se você não aprova que um pastor trabalhe essa lapidação em você, é porque você não é uma boa ovelha. A boa ovelha entende que precisa ser lapidado, que o ouro, para ser depurado, ele precisa passar pelo fogo. Eu não estou falando de pastores abusadores, gente. E também não estou falando de abuso naquele sentido, né? Não estou falando de pastores autoritários, mas você precisa respeitar a autoridade que ele tem, que foi delegada a ele. Não está gostando, a porta é bem grande, é só sair. É só sair. Agora ficar ali dentro como rebelde, lançando discórdia, lançando palavrinhas contrárias, cuidado para você não estar fazendo o papel do diabo. Cuidado para você não estar fazendo o papel do verdadeiro cão dentro da igreja ou da sua igreja. Ah, o profeta está batendo. Não, eu não estou batendo, irmãos. Quem bate é o diabo. Mas vamos lá. Quando a Bíblia fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ali fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você acha que a vara era para fazer carinho? Você acha que o cajado era para fazer carinho? A vara, gente, era para bater na ovelha, para corrigir a ovelha. E o cajado, ele servia para puxar uma das pontas. Uma das pontas era para puxar a ovelha de volta, porque ela tinha uma curvatura. Agora a outra ponta, se precisasse, pode estudar, estude para você ver. Estude para você ver. A outra ponta, às vezes, era necessário usar para, às vezes, quebrar a pata de uma ovelha, para não deixá-la fugir do rebanho e acabar se perdendo e sendo devorada pelo predador. Nós temos um predador. Nós temos um inimigo que fica ao nosso derredor, rugindo, bramindo como um leão, só esperando uma brecha para devorar. Você está entendendo essa palavra? Então, caminhe com gente que quer ver você crescendo. As pessoas que querem ver você crescendo, elas não vão, sabe, esfregar a mão e dizer, ai, tá tudo bem, tá tudo, não tem problema. Gente, meu Deus do céu, o tempo voou. O tempo voou. Eu tenho que falar o número 5 ainda. Vamos pular para o 5 e Deus vai ministrar aí. Então, as pessoas que são seus amigos de verdade, que querem que você cresça, eles vão ajudar na sua construção. E às vezes, para construir, é preciso umas pancadinhas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Número 5, um vencedor tem o hábito de terminar tudo aquilo que ele começa. Tudo que ele começa. Ah, mas se tiver errado. Aí, queridos, o problema talvez tenha sido antes de não ter ouvido a Deus. Termine aquilo que Deus lhe mandou fazer. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Complete o que Deus lhe mandou começar. Começar é importante, queridos, mas terminar é fundamental. Tem muita gente que começa muito bem, mas para no meio do caminho. Você começou essa campanha, começou hoje, termine, vá até o final. Começar é importante, mas o fundamental é você terminar. Amém? Gente, eu preciso encerrar a live, é fundamental agora, eu preciso orar e abençoar você, mas amanhã de manhã, 6h30 da manhã, nós vamos estar aqui com mais uma palavra forte e poderosa. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, escreva aqui embaixo, se você quer que eu abençoe você, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, eu oro e eu abençoo cada ovelha querida que está aqui ouvindo, Pai. Meu Deus, que nós tenhamos um coração ensinável. Um coração ensinável é aquele que está pronto para aprender, mesmo que o aprender seja doloroso. Mesmo que o aprender tire algumas coisas da nossa volta. Meu Deus, meu Pai, eu me apresento diante de Ti com um coração ensinável. Eu quero aprender de Ti, Senhor. Eu quero aprender de Ti, Senhor. Se você quer aprender, meu irmão, escreva aqui embaixo, Senhor, eu quero aprender de Ti. Escreva isso, Senhor, eu quero aprender de Ti. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu Te agradeço por essa palavra que nos leva a um caminho que nos levará à vitória. Pai Santo, Pai querido, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te exaltamos. E meu Deus, meu Pai, eu Te agradeço porque agora milagres estão acontecendo em toda parte. Homens e mulheres estão sendo curados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, eu abençoo cada vida, eu abençoo cada mulher. Eu dou ordens agora, Pai, no nome de Jesus, no mundo espiritual, para que toda doença, toda enfermidade, essa mulher que tem sido atormentada por uma intolerância à lactose,
Eu ordeno agora que essa intolerância à lactose seja destruída, que as enzimas necessárias sejam produzidas agora, que passem a ser produzidas agora sem mais interrupções. Pai Santo, Pai querido, no nome de Jesus, todo processo alérgico eu encerro agora, porque a intolerância também é um processo alérgico. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo vidas, abençoo famílias. Pai, que esta palavra venha a se arraigar nos corações e que todos nós, meu Deus, venhamos a ser verdadeiramente, Senhor, vencedores, desenvolvendo esses hábitos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Jesus, se essa palavra te abençoou, meu irmão, em nome de Jesus, compartilhe, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã, 6h30 da manhã, eu estou de volta. Conte seu testemunho e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, toda essa semana, em nome de Jesus. Amém.